E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, meninas. Esperar o pessoal acabar de chegar para a gente começar. Hoje eu não criei o espaço do plantão para não acontecer o que aconteceu semana passada, de todo mundo ficar perdido em qualquer entrava. Mas depois que terminar a live, aí eu vou ficar online aqui, tá? Em vez de eu sair desse e entrar no outro, eu vou ficar direto aqui às 11. Bom dia, Matheus. Ah, da live. Uai, eu já coloquei, não coloquei não? Da live de sexta? Achei que eu tivesse colocado. Eu vou colocar então as duas, tá? A de hoje e a de sexta-feira. Bom, vamos começar então? Ô, gente, é o seguinte, a gente vai corrigir a lista do Cuba Libre, né? E eu já coloquei lá no campus, já tem uma lista nova, ela vai entrar no ar quando for 11 horas, tá? Na hora que terminar essa live. E aí, o seguinte, essa que está lá, né, eu vou estar aqui online às 11 horas, de 11 até 11h50. Então, quem tiver dúvida, pode me chamando para poder ajudar, né? Quem tiver dúvida sobre outra coisa. Essa semana, a gente ainda vai ficar falando sobre conto de enigma, tá? A gente ainda vai ver alguns textos e tal. E a gente vai fazer umas outras atividades também, mais lúdicas, digamos assim, tá? Apesar, né, da gente não estar presencial, eu vou tentar fazer algumas coisas mais lúdicas, como a gente faria se a gente tivesse na sala presencial, tá bom? Então, a gente vai começar a correção e a Maria Fernanda me lembrou aí, eu acho que eu não disponibilizei a live de sexta, mas assim que terminar, eu já disponibilizo a de sexta e a de hoje, tá? Demora só um pouquinho, porque eu tenho que baixar o arquivo no meu computador e depois subir no YouTube, porque o campus só aceita o link de lá, tá? Mas pode deixar que hoje mesmo, depois de 11h50, eu já posto as duas lives para vocês, combinado? E aí, essa outra lista que eu tô colocando lá, eu vou analisar se a gente faz a correção dela na sexta, na live, ou se eu posto uma videoaula dela. Mas, de toda forma, na videoaula de sexta, eu ainda vou analisar mais um texto com vocês. Eu só não sei se vai ser a lista de hoje ou a lista de quinta-feira, tá bom? Eu queria, enquanto o pessoal vai chegando aí, queria perguntar uma coisa para vocês. Aí, depois vocês podem me responder no direct, tá? Não precisa responder por aqui, não, para o chat não ficar bagunçado. Se a gente estivesse em aula, eu iria passar para vocês o primeiro episódio da série do Sherlock, que é pela Netflix. Aí, se tiver alguém que não tenha possibilidade de ver por alguma razão, né? Ah, não vim aqui em casa, sei lá, nasce no Netflix, aí uso o Prime, enfim, né? Alguma outra coisa, depois me chama no privado, tá? Não pode ser que no chat do Teams mesmo depois, mas é porque eu imagino que a maioria tenha acesso à Netflix. E aí eu gostaria muito que vocês assistissem, eu vou dar esse comando para vocês depois. E aí, caso tenha alguém que não consiga, por alguma razão, eu vou dar um tempo, né? Marcar um tempo para vocês assistirem, porque o episódio é grande, né? A série, cada temporada, eu acho que tem 4 episódios, ou mais ou menos, só que os episódios são igual filme, né? Um episódio tem tipo 1h30 de duração. Então, a série chama Sherlock, tá?
E o ator é o Benedict e se o nome do outro. O outro é o que faz o Bilbo no Senhor dos Anéis, tá? Mas eu esqueci o nome deles. Mas eu vou pôr um comando direitinho lá no campus para vocês. Antes de eu pôr esse comando, eu só quero saber se tem alguém que não vai ter condições de assistir pela Netflix, tá? Se tiver alguém que não consiga, aí essa pessoa me procura para a gente ver uma outra forma dessa pessoa assistir, tá? Mas assim, eu vou marcar um prazo e aí depois a gente vai fazer uma atividade baseado nesse primeiro episódio. Esse primeiro episódio eu classifico como importante porque ele é o episódio que apresenta os personagens, tanto o personagem do Sherlock quanto o personagem do Watson. Então, assim, a gente fica entendendo como que é o método de dedução dele, né? A criação do personagem. Lembra que eu falei com vocês que o Sherlock é um personagem muito arrogante, né? Ele é metido, ele é nojento, ele não gosta da polícia, ele debocha da polícia. E nesse primeiro episódio da série fica muito óbvio isso, assim, a gente consegue ver direitinho essas peculiaridades do personagem. Então, por isso que eu vou colocar para vocês, o episódio é o 1 da primeira temporada, é o primeiro da primeira temporada, é o primeiro de todos, tá? Mas assim, eu vou colocar para vocês depois no campus, porque aí eu vou colocar alguns tópicos para vocês observarem enquanto vocês estiverem assistindo, ok? Então, espera um pouquinho, não assiste ainda, para vocês assistirem com os tópicos que eu vou pedir vocês para analisarem, porque depois eu vou pedir para vocês me entregarem, né? Eu quero ver o trabalho que vocês vão desenvolver a partir disso aí, tá? E falando em trabalho, eu não esqueci do trabalho da ficção científica, né? Vocês tinham que ter feito lá antes do recesso. Como nós não voltamos, né? Eu vou pensar numa forma da gente poder fazer a apresentação desses trabalhos online mesmo, tá? Então, a gente parou com ficção científica, veio para o conto de Enigma, mas aí vai ter uma semana que eu vou fazer um parêntese e a gente vai voltar na ficção científica para a gente discutir duas coisas. O Frankenstein, a leitura do livro do Frankenstein, e o trabalho que vocês fizeram, né? O projetinho lá de uma coisa tecnológica, inovadora, tá? Então, depois vai ter esse momento aí, tá? A série chama Sherlock, gente, ok? Pois é, provavelmente eu vou fazer igual na produção de texto. Eu vou criar o campo lá na tarefas, né? Aqui no Teams mesmo, em tarefas, eu vou criar a tarefa de entrega desse trabalho da ficção científica, tá bom? E vou fazer a mesma coisa com o Sherlock. Então, por isso que eu preciso depois que quem não tiver acesso me avise, porque a gente vai ver, né, se alguém empresta a senha, como que a gente pode fazer. Combinados? Bom, então vamos lá. Posso, Ana Laura? Na verdade, são dois livros. Um é o Frankenstein e o outro é o Sherlock, Histórias Extraordinárias. Mas depois eu coloco lá a referência dos dois no campus para vocês, sem problema nenhum, tá? E aí eu dou mais um prazo para vocês fazerem a leitura. Esse do Sherlock é uma delícia de ler, é um livro pequenininho, são contos, né? E aí são alguns contos dele desvendando algum mistério. Isso é uma delícia de ler e eu tenho certeza que vocês vão adorar também. E muita gente lê o livro, depois fica curioso para ver a série. Tem muita gente que faz o contrário. Assiste a série, gosta tanto, que aí começa a ler os livros depois. Então, eu espero que aconteça com vocês. Mas a série, assim, não tem como não gostar. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. É muito viciante mesmo. Tá bom? Lá, ó, a Duda tá falando que ela leu em 2 dias, que é muito bom. Então, Carol, eu não marquei os prazos ainda. O Frankenstein, na verdade, já era para vocês terem lido. E o Sherlock, vocês vão começar a leitura por agora, tá? Mas, assim, tudo que eu não coloquei data para vocês aí no site, pode ficar tranquilo. Eu vou marcar uma data com vocês direitinho para tudo, né, ter um padrão e a gente fazer as coisas com um cronograma certinho, tá? Mas o Frankenstein, quem não leu ainda, já tem que ter lido. Então, dá uma corrida aí, tá? E o Sherlock, eu vou postar lá no campus a referência dos livros, e aí eu já ponho um prazo para vocês fazerem a leitura. Combinado? Bom, então vamos lá para a correção. Deixa eu compartilhar minha tela aqui.
A gente vai fazer a correção do Cuba Libre. Bernardo, é a leitura dos 2 livros dos paradidáticos, que são aqueles livros que a gente lê todo ano, né? Então, vocês já tinham que ter lido Frankenstein pelo nosso cronograma, que seria para a primeira etapa, e agora vocês vão ler o livro do Sherlock. Só que, em função da pandemia, etc. e tal, o prazo acabou ficando estendido. Eu pedi que vocês fizessem a leitura do Frankenstein, né, no recesso. Então, quem não leu ainda, eu vou marcar um prazo agora para vocês fazerem a leitura, tá? E aí, como a gente já começou a matéria de conto de enigma, o livro do Sherlock chama Sherlock Histórias Extraordinárias. Gente, depois eu vou pôr no campus direitinho para vocês, tá? Sobre a leitura do livro do Sherlock, sobre a leitura do Frankenstein. Então, a gente está falando de conto de enigma, a matéria de ficção científica já acabou, mas aí vai ter uma semana que eu vou abrir um parêntese e a gente vai voltar a falar de ficção científica. Aí eu vou fazer uma análise do livro do Frankenstein com vocês e vocês vão apresentar os trabalhos de vocês, né? Aquele projeto lá de um objeto, uma inovação tecnológica, combinado? Mas eu vou marcar com antecedência para vocês, não se preocupe. A mesma coisa o livro do Sherlock, tá? De que for trabalhar com ele, eu vou avisar com antecedência. Ó, no dia tal, na live, ou eu vou pôr uma atividade no Forms, e aí vocês vão ter que fazer com tempo e etc. Mas eu vou avisar tudo com antecedência para vocês, combinado? O livro é fácil de conseguir. Essa lista que eu vou corrigir é a 16, eu acho. É a do Cuba Libre. Eu acho que é a 16, deixa eu ver aqui, ó. Quarentena do 8º ano. É a 17, tá? Lista 17. Pronto, vamos lá? Aí, Bernardo, o livro dá para pedir pela internet, a internet está entregando super rápido. Pode olhar também, tem um site que chama Estante Virtual. Lá vocês compram livros usados, é tipo um sebo. Claro, hoje vai ser correção dessa lista, do Cuba Livre. Eu já tinha avisado. Gente, então agora vamos focar na lista. Esquece a série, esquece os livros. Depois eu ponho tudo bonitinho para vocês lá no campus. Combinado? Vamos focar aqui, senão não dá tempo da gente fazer a correção. Olha só, esse autor, o Marcos Rey, é um dos autores que eu mais gosto. Quem gosta da coleção Vagalume, o Marcos Rey tem vários livros da coleção Vagalume. Tem um que chama Sozinho no Mundo, que é muito legal, que é de uma menina que fica perdida em São Paulo. Ela vai para São Paulo, a Tina, se eu não me engano. Era um dos livros que eu mais gostava de ler quando eu era da idade de vocês. E aí ela se envolve em várias... tem uma mulher que chega para ajudar ela e tal, só que essa mulher, na verdade, era do mal. Tem o Rapto do Garoto de Ouro, tem o Mistério dos 5 Estrelas, tem 12 Horas de Terror. São vários livros dele que são muito gostosos de ler. Aquele livro que você senta, tipo, você lê assim, numa sentada, é fácil, é rapidinho de ler. E aí, depois, vocês podem, né, ir procurando os livros, digamos assim, mais adultos dele. Tem um livro dele, quando eu li todos da coleção Vagalume, eu li um livro dele que chamava O Último Mamífero do Martinelli. Era um edifício que tinha em São Paulo, que chamava Martinelli. E aí o cara, meio que um detetive, ele entra nesse edifício, e aí o edifício já estava abandonado, as pessoas não moravam mais lá, mas ele começa a investigar a vida das pessoas pelo resto dos objetos que elas deixaram nos apartamentos. Assim. Eu lembro que, na época, eu achei muito legal. Não sei se hoje a minha leitura seria a mesma. Mas esse conto eu tirei de um livro, que é um livro que se chama História de Detetive. É um livro muito bom também. Se eu não me engano, no PowerPoint que eu deixei para vocês, eu acho que eu dei algumas dicas de leitura, né? Vou até conferir, se eu não tiver dado essas dicas, eu vou postar lá um PowerPoint para vocês com essas dicas. Então, assim, esse livro História de Detetive tem uns contos muito legais, esse do Cuba Libre, aquele outro da outra aula, Se Eu Fosse Sherlock. São contos, assim, facinhos de ler, rapidinho e gostosos, porque tem todas as características do conto de enigma que a gente está estudando, tá?
Bom, então vamos lá. O texto se chama Último Cuba Libre. Cuba Libre é uma bebida, né, que mistura Coca-Cola com vodka. E aí, o título do texto, né, é O Último Cuba Libre. Então, alguém tomou essa bebida pela última vez. O texto começa apresentando... Vocês estão vendo na minha tela, não estão? Dá um sim alguém aí no chat, só para eu conferir. Vocês estão vendo o conto. Beleza. Já vi. Então, de amarelinho, eu coloquei aí as características do Adão. Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Melhorou. O Adão primeiro apresenta o Adão, né? Então fala que ele trabalhava mais depois das 10 horas da noite, né? Ele era um cara que pesava 120 quilos, ele trabalhava nessa boate aí, né? E ele era, tipo assim, a salvação desses cantores que já estavam mais em fim de carreira, decadentes, que ele levava para cantar no bar dele, né? E aí o Adão, com o tempo, ele foi adquirindo uma profissão paralela, que era a profissão de detetive particular. Aí ele ainda fala assim, mas sem placa na porta, no sentido assim, era uma coisa informal, né? Ele não era um detetive oficial, digamos assim. Bom, e aí ele começou a ganhar fama, esse personagem do Adão, em função de um jornalista, aí já tá outro personagem que eu coloquei de azulzinho. Um jornalista chamado Lauro de Freitas, ele começa a escrever uma coluna contando os casos resolvidos pelo Adão. Isso aí é muito parecido com o que acontece... Vai, Ana, depois eu vou colocar ela lá. Eu tô gravando e depois eu vou postar lá. Vou postar a de sexta e a de hoje mais tarde, tá bom? Aí o que acontece? O Lauro, que é um personagem, né, da nossa história aí, ele começa a escrever as histórias do Adão no jornal. Isso é muito parecido com o que acontece na história do Sherlock. Na história do Sherlock, o narrador é o Watson, né? Então, quem narra as histórias do Sherlock é o Watson depois que a história já aconteceu. Então, a gente tem aí um paralelo do Lauro com o Adão, né? Fazendo a mesma coisa que o Watson faz. Bom, aí o Adão apareceu lá no Yes Club, né? Que era o clube dele. E aí ele fala assim, rara era a noite em que não comparecia ao tradicional estabelecimento de Bianca. Ele foi lá nesse lugar, né? No Yes Club, que era dessa moça aqui, da Bianca. E aí ele quase mal sentou, né? Lá no barzinho e tal. Aí uma mulher nervosíssima já o aguardava, aproximou-se dele um tanto ofegante. Aí essa mulher, que é a Estela, ela vira para ele e fala, né? Você lembra de mim e tal? Aí ele fala assim, como é que tá seu marido? Tem um tempão que eu não vejo, ele tá sumido e tal. E aí a Estela falou assim, olha, eu preciso que você vá na minha casa urgente, meu carro tá na porta, vem comigo, porque tá acontecendo alguma coisa, né? Que o Júlio, que é o marido da Estela, ela conta para o Adão que o Júlio estava recebendo alguns telefonemas ameaçadores, né? E aí o Adão pergunta para ela, quem que é que está ligando, está fazendo essas ligações? Aí ela fala assim, pode ser algum traficante de drogas. Só que aí o Adão acha estranho, porque ele fala assim, nossa, eu trabalho com ele, conheci ele anos e anos, nunca imaginei esse tipo de coisa dele, né? Só que aí o Adão, ele acha, só que lógico que ele não fala com a Estela, mas na cabeça dele, ele pensa que essas ameaças podiam ser de algum marido ou amante ciumento, porque o Júlio, ele era muito mulherengo, a Estela já era a terceira ou quarta mulher dele, né? Então ele fala assim, capaz que o Júlio já está envolvido aí com outra mulher e aí o marido, né, dessa mulher já está ficando nervoso. Mas ficou quieto, não comentou nada com a Estela. Aí ele pergunta, né, se ela sabia que ele foi lá buscar o Adão. Aí ela fala que sabe e que ele queria tomar um Cuba Libre com ele, como nos velhos tempos. Bom, aí ele fala, né, olha, eu não sou tão bom detetive assim, igual o Lauro fala na coluna dele, mas vamos lá ver o que está acontecendo. Bom, chegaram no apartamento, o Adão, que é o detetive, e a Estela. A Estela foi lá buscar o detetive no bar, porque o marido dela estava em apuros. Aí ela chega no apartamento e fala, né? Adão,
o Adão tá aqui, querido. Aí o detetive fica lá na sala, né? Ele não entra no apartamento, fica na primeira sala lá. Ele não conhecia o apartamento. E aí ele ouve a voz da Estela falando com um tom de pavor. Quem é o senhor? O que você está fazendo aqui? Aí o Adão levantou e viu que tinha algo de estranho acontecendo. E aí ele escuta a Estela gritando, Júlio! Beleza. Aí, enquanto ele chega lá, né, ele foi se dirigindo para o quarto, porque ele escutou o grito. E aí, quando ele chega no quarto, ele vê o Júlio ensanguentado sobre a cama, né? Com uma tesoura fincada nas costas dele. Aí a Estela mostra a janela e fala assim, ele fugiu. Então, o detetive, ele não vê quem foi a pessoa que a Estela viu. Na hora que ele chega lá, a Estela gritou, ele chega no quarto, ele vê o Júlio caído sobre a cama, morto já, a janela aberta, e ele não vê a pessoa, né? Mas aí a Estela vira e fala assim, ele fugiu pela janela. Bom, aí os dois saem correndo, né? Pela porta do apartamento e vão para a rua para ver se eles veem a pessoa. Só que aí a Estela fala, provavelmente ele já tinha virado a esquina, né? Aí ela pega o Adão e fala, tipo, não vamos correr atrás dele, não, vamos socorrer o Júlio. Bom, aí eles voltam para o apartamento. Aí a tesoura estava fincada nas costas do Júlio, o detetive apalpou o peito, o coração já não batia, né? E enquanto a polícia não chegava, o Adão começou a olhar o quarto. Então, a cena do crime, gente, no conto de Enigma, ela é muito importante. A cena do crime é o lugar onde o detetive vai fazer a investigação. Ele vai olhar pistas que podem levar quem cometeu o crime, né? Então, olha só, a Estela estava aguardando a presença do cunhado dela, que era um dos únicos parentes que ela tinha. E aí, o que o detetive nota no quarto? Algumas gavetas da cômoda estavam abertas, então ele deduz que o criminoso estava procurando alguma coisa. No peitoril da janela, né, naquela barrinha da janela, tinha terra. Então, provavelmente, a pessoa que pulou pela janela deixou terra no peitoril da janela. E sobre o criado do quarto, tinha o copo de Cuba Libre, que o Júlio não terminou de beber, e sem gelo. Aí o detetive pensa, né? Quem quer tomar um Cuba Libre sem gelo num calor daquele? Bom, aí essa é a cena do crime. Gavetas abertas, terra na janela, o copo de Cuba Libre vazio, vazio não, sem gelo, né? Ele estava cheio, mas sem gelo dentro do copo. E aí ele vai lá para a sala para poder conversar com a Estela. Só que aí, vocês estão vendo aqui que eu tirei um pedaço do conto para ele não ficar muito grande, então eles têm uma conversa e ele volta para o quarto para dar mais uma olhada. Aí a polícia chega, né, um delegado e 2 tiras, aí o Adão fala que não mexeu em nada e fala para tomar cuidado com a janela porque eles deixaram terra lá. E aí que era para, né, não estragar essa pista. Então as pessoas que andam pela cena do crime, elas têm que ter muito cuidado, porque se elas mexem, elas podem atrapalhar uma pista importante, né? Você pode apagar uma impressão digital, você pode, sei lá, tem um fio de cabelo do criminoso, aí você passa, pisa no fio, o fio fica grudado no seu sapato, você leva o fio embora, e aí nunca mais vai descobrir quem foi, né? Bom, aí a polícia pergunta para ele, para o detetive, se ele viu quem que tinha sido. Aí ele fala que não, mas que a Estela tinha visto a pessoa que ela podia fazer um retrato falado dele, né? Aí ele vai e debocha do detetive. A polícia vira e fala assim para ele: você não é um tal de Adão, metido Sherlock? Aí ele fala assim: sou esse tal, mas eu vim aqui como amigo, né? O Júlio tinha recebido telefonemas ameaçadores. Bom, o Adão deixou eles trabalharem lá e tal. E aí, uma das coisas, olha aqui que interessante, ele fala assim, ó, o criminoso saltara da janela com um corredor cimentado. Se o corredor era cimentado, como é que essa pessoa chegou lá com o pé sujo de terra, né? Já seria aí uma primeira coisa a se pensar. Outra coisa, para baixo, todo santo ajuda. Então, para pular na hora de fugir é fácil. Mas como que será que ele subiu, né? Será que ele tocou a campainha? Será que ele entrou pela porta da frente? Como é que foi?
Bom, aí um dos tiras perguntou pro Adão se ele tinha deixado ponta de cigarro no cinzeiro. E tinha dois tipos diferentes, mas só um é da marca que o Júlio fumava. Ou seja, tinha uma outra pessoa estado lá e a outra pessoa fumou também, porque no cinzeiro tinha 2 pontas de cigarro e só uma era da marca que o Júlio fumava. Aí o Adão falou que não fumava, que não era dele e tal. E aí o cunhado fala essa frase aqui. Júlio bem que mereceu isso, um vagabundo explorador de mulheres. A polícia não deveria perder tempo procurando o assassino. Lembra que eu falei com vocês que no conto de Enigma, o autor ele vai tentar despistar a nossa atenção, né? Então, quando ele põe uma pessoa aí na história, que é o cunhado, falando assim, ele bem que mereceu, era um vagabundo, a polícia não devia perder tempo procurando quem que foi, você já fica assim, quem sabe foi ele, né? Porque ele estava bravo, às vezes que ele estava chifrando a irmã dele, e aí ele quis, né, defender a irmã dele e matou o Júlio. Bom, é uma possibilidade. Aí já era madrugada, então o tempo passou, né? E aí o Adão foi para o Yes Club. E aí ele contou para todo mundo o que tinha acontecido. Só que aí ele recebeu uma informação. Ele recebeu a informação que o Júlio tinha ido lá no bar na semana passada e estava muito feliz, porque uma gravadora ia lançar um CD dele, né? Ele era cantor, a gravadora ia lançar e ele planejava pintar o cabelo, viajar, fazer uma turnê e tal. Então aquilo já deixou o detetive Adão Flores encucado, né? Tipo assim, uma pessoa que está sendo ameaçada de morte, igual a Estela falou, ela não vai sair por aí expondo na cara dela para todo mundo, né? Feliz que a gravadora vai lançar um CD dela. Vocês estão vendo como que tem que ser o raciocínio? Tudo que a gente vai tendo de informação no texto, a gente tem que pensar igual um detetive. Então a mulher dele fala assim: ele está sendo procurado, ele está sendo ameaçado. Aí, quando ele chega no bar, o pessoal do bar fala assim: ele esteve aqui semana passada, todo feliz, que ele vai lançar um CD. Aí você começa a juntar as duas coisas. Olha o raciocínio do detetive. Gente, se a pessoa está sendo ameaçada de morte, a lógica é que ela fique presa dentro de casa, escondida, né? Que ela viaje para um outro país, que ela coloque um disfarce, né? E não que ela saia por aí lançando um CD para todo mundo ver a cara dela nas manchetes, né? Bom, aí vem a outra fala, né? Não gostei da cara daquele cunhado. Aí já tem aquela ideia de que talvez pode ter sido o cunhado. E aí ele fala, né? Será que não foi? A Estela tá defendendo ele, enfim. Aí o Adão vira pro Lauro e fala assim: quantos quilos que você pesa? E aí o Lauro, né? Fala, né, que ele pesa 70 quilos e ele pede para ele ir lá no apartamento com ele. O que ele faz? Ele pede para o Lauro pular da janela e ele fica lá na sala, enquanto o Lauro pula da janela. Só que, na hora que o Lauro pula da sala, ele não escuta o barulho do Lauro caindo lá embaixo. Aí ele pensa assim, olha, se alguém pulou dessa janela no dia que matou o Júlio, eu teria ouvido também. Por que eu não consegui ouvir nada no dia que esse suposto assassino pulou a janela? E agora eu ouvi. Aí ele começou a matar a charada com essa pista, né? Então, na verdade, no final das contas, antes, né, dele de ter acontecido tudo, antes do Enigma ser publicado, o Adão foi lá e contou tudo para todo mundo o que tinha acontecido. Aí olha como que ele fala: sou um homem do visual, da imagem. Aquele Cuba Libre sem gelo me chamou a atenção. O Júlio gostava de beber bebida com muito gelo. E aí, na hora que eles chegaram lá, não tinha praticamente gelo no copo. Então, o crime não tinha acontecido naquele exato momento. Para o gelo ter derretido, significava que o crime já tinha acontecido há mais tempo. Então, a pessoa que matou o Júlio não matou o Júlio naquela hora que eles chegaram lá no apartamento, né? Aí alguém fala assim, mas só isso que te levou a pensar isso? Aí a outra pista que ele pensa. A tesoura estava enfiada nas costas do cara. E ele fala assim, que a tesoura é uma arma muito ocasional. Se você está ameaçando matar alguém,
Você não vai matar a pessoa com uma tesoura, né? Porque a tesoura, a ponta dela é arredondada, então não é uma arma fácil de você usar. Se você está ameaçando matar alguém, você vai usar um revólver, uma faca, sei lá, alguma coisa mais fácil de matar, né? E aí quando ele fala arma ocasional, é no sentido de, tipo assim, foi o que estava ali na hora, não foi um crime planejado. Se fosse alguém que estava realmente ameaçando ele, a pessoa ia planejar. E a arma é o tipo, a tesoura é o tipo de arma que é usada quando você não tem outra arma. Você pega aquela ali porque é a única que você tem, entenderam? Bom, aí, outra coisa, houve roubo, as gavetas estavam abertas, aí ele fala, as gavetas não estavam só abertas, elas estavam esvazias, né? E quem que esvaziou? O próprio Júlio. Aí o que aconteceu? Ele achou uma mala lá no quarto, isso não tinha sido falado ainda. Aí ele começa a deduzir. O que aconteceu no final das contas? O Júlio realmente estava com uma amante, ele estava esvaziando as gavetas, colocando as roupas na mala para ir embora da casa com essa amante. A Estela descobriu, ficou extremamente nervosa, foi lá e deu uma tesourada nele, né? Aí o que ela faz? Ela cria a cena do crime, ela coloca a terra na janela, ela põe o cigarro, né? Ela põe o Cuba Libre, e aí ela vai lá chamar o detetive e simular que uma outra pessoa matou o Júlio na hora que eles chegaram no apartamento, né? E aí, olha só, todo conto no final, ele tem essa conclusão. Então, na verdade, às vezes acontece do criminoso ser preso e só depois a gente entende como que foi o raciocínio do criminoso, aliás, do detetive, né? Então a pessoa é presa e aí depois, no final, que a gente já sabe quem que é, aí o detetive vem explicando como que ele chegou, né, a essas conclusões todas. Então são essas provas todas aí que eu falei para vocês, tá bom? E aí ela foi igual uma atriz lá, né? Me ajuda, porque ele está sendo ameaçado e tal. Então vamos lá. Primeira questão, perguntando o narrador. O narrador é um narrador em terceira pessoa por um narrador observador, né? Não é o Adão que narra e também não é o Júlio. Então a gente tem um narrador que sabe de tudo, mas ele não faz parte da história, tá? Questão número 2. Duas hipóteses são levantadas para explicar os telefonemas anônimos. Uma é pela Estela e outra pelo Adão. Quais são essas hipóteses? A hipótese da Estela é que seja algum traficante. E aí, há uma letra D. Terceira pessoa por um narrador observador, letra D. E a hipótese do Adão é que seja... A hipótese do Adão... A hipótese do Adão é que seja um marido ou amante, né? Um marido ciumento ou uma amante. Tá bom? Essas seriam as hipóteses dos dois. Questão número 3. O assassino usa alguns recursos para despistar o detetive e desviar a atenção sobre si. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a única que não foi usada para despistar. Ou seja, vocês tinham que marcar a que realmente foi uma pista real. É a tesoura, é a letra B, né? Então, a tesoura, ela usou para matar. E ela usou no momento de raiva. Então, tipo assim, ela olhou em volta ali naquele momento de desespero, que ela estava sendo abandonada, ele estava largando ela para ficar com a amante, ela pega a tesoura e mata, né? Então, isso aí não foi uma coisa que ela criou para despistar o detetive. Agora, olha na primeira. O próprio assassino vai procurar o detetive e o leva ao local do crime. Isso ela fez para desviar a atenção, né? Isso era mentira. Ela própria que tinha matado. Após a chegada, simular a invasão no quarto. A própria palavra simular aqui já mata essa questão, né? Essa alternativa. Então, ela fingiu que tinha alguém dentro do quarto. Estela cooperou com a polícia, ajudando a fazer o retrato falado.
mentira dela também, né? Porque como é que ela ia ver essa pessoa se essa pessoa nunca nem existiu? Então, a questão 3 é a letra B de bola, tá? A questão 1 é D de dado e a questão 3 é B de bola. Questão número 4. Duas informações recebidas pelo Adão após o crime foram fundamentais para que ele começasse a suspeitar de alguém. Indique quais foram essas informações e comente de que modo que elas contribuíram para a suspeita do detetive. Qual que vocês colocaram aí? A gente pode colocar primeiro a questão da gravação do CD, né? Então, se ele estava sendo ameaçado, não estaria feliz em sair por aí mostrando o rosto, se apresentando como cantor. Essa seria a primeira. Qual outra que vocês colocaram? Mas a do Cuba Libre, ele que viu. Olha para você ver. Olha como que está perguntando. Indique, após ele, duas informações recebidas por Adão. Foram coisas que falaram para ele. Vamos voltar lá na parte que ele chega no clube. Quer ver? Aqui, ó. Já era madrugada quando Freud retornou. Quando receberam troca de informação. Ó, uma gravadora resolveram lançar no qual planejava, inclusive, pintar os cabelos. Sabe? Deixa eu ver aqui. É a questão do peso. Tá vendo aqui, ó? Quantos quilos você pesa? Então, são coisas que aconteceram depois da cena do crime. Do cigarro, pode ser também. Pode pôr aqui, ó, o cigarro. E pensa bem, né, gente? Tipo assim, pessoa que mata com a tesoura não vai ficar lá batendo um papo, tomando e fumando um cigarro, batendo papo na maior paz, né? Vamos pôr aqui, ó. Havia dois tipos diferentes de cigarro no cinzeiro. E o peso do suposto assassino. Aí a gente pode colocar assim, ó. Adão não escutou o barulho do assassino ao pular a janela, tá? Pode também, Alice, ótimo. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos pôr assim, ó. Suposta amante. Uma mulher apareceu com Júlio na gravadora. Essa também é boa. Então, são essas aqui, ó. Aí, como eu perguntei informações que ele recebeu, eu ainda acho que as duas primeiras são as melhores, né? Porque foram coisas que foram faladas para ele, não foi ele que pegou assim e ligou, como o cigarro e o peso, tá? Mas dá para colocar essas duas aqui também. As outras não, porque as outras são coisas que ele viu na cena do crime, não foram informações que ele recebeu, tá? Bom, eu coloquei que, como o próprio Júlio esvaziara as gavetas, a suspeita de Adão sobre os telefonemas era reforçada. Tá, mas aí, claro, é isso que eu acabei de falar. Essa informação não foi ele que recebeu. Ele viu na cena do crime. Entendeu a diferença? Tá? Essas duas aqui, ó, as duas primeiras são as melhores, tá? Bom, e agora, por último, para encerrar, redige um parágrafo relacionando o título do texto com o contexto da investigação. Então, olha só, a gente vai colocar assim, ó. O detetive, sabendo que Júlio gostava de tomar seu drink com muito gelo,
estranhou o fato de o copo estar sem gelo. Ou seja, ele deduziu que o crime havia acontecido há mais tempo. Se tivesse ocorrido naquele segundo, provavelmente o copo ainda teria gelo. E o conto chama O Último Cuba Libre. Então, olha só. Portanto, a última bebida tomada pela vítima acabou sendo uma pista para a resolução do caso. Pronto, ó. O detetive, sabendo que Júlio gostava de tomar seu drink com muito gelo, estranhou o fato de o copo estar sem gelo. Ou vamos mudar isso aqui, ficou muito gelo repetir. Seu drink, vou pôr assim, ó, bem gelado. Estranhou o fato de o copo estar sem gelo. Ou seja, ele deduziu que o crime havia acontecido há mais tempo. Se tivesse ocorrido naquele segundo, provavelmente o copo ainda teria gelo. Portanto, a última bebida tomada pela vítima acabou sendo uma pista para a resolução do caso. Fechamos, ok? E aí, né, o título é O Último Cuba Libre, tá? Então, essa última frase aqui conclui o nosso raciocínio. Combinados? Alguma dúvida, gente? Tudo ok? Dá um... oi, preciso explicar porque bebida foi uma pista ou só falar que é uma pista já é o suficiente? Ó, eu acho que como o enunciado está pedindo para redigir um parágrafo relacionando, eu acho que é importante você explicar, tá? Porque você só fala assim, o copo foi uma pista, né? Então, eu acho que, assim, você precisa explicar como que ele foi a pista, para a gente entender até porque foi o último, né? A questão do gelo e tal. A resposta fica mais completa. Se fosse numa prova, por exemplo, se você respondesse desse jeito aí, você ganharia metade. Você explica o raciocínio, né? Porque é para redigir um parágrafo. Então, para relacionar, quanto mais informações você dá, mais completo fica seu texto. Tá bom? Seguinte, eu vou salvar para vocês a live, vou deixar ela salva. Eu vou encerrar a gravação, tá? Dessa live agora, mas eu vou continuar online aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Eu fico online aqui. A gente tem um tempinho ainda agora, né? Mas assim, a gente encerra. E aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever aqui no chat para vocês. A postagem de hoje, ela vai ficar livre 11 horas, tá, Bernardo? Vai liberar lá para vocês 11 horas. E é um texto do Conan Doyle com Sherlock, porque os dois textos que a gente fez, nenhum é do Sherlock, né? Agora que vai ser um do Sherlock mesmo. A Liga dos Cabeças Vermelhas. Esse conto é muito legal, é um livro, na verdade, só que o trechinho que eu separei para vocês é um pedaço da história, tá? E aí é um pedaço que mostra como que o Sherlock faz os raciocínios dele para descobrir as pistas, né? Como que é o raciocínio lógico dele. Então, assim, vocês vão ver isso na série também. Na série, né, do Sherlock, esse conto tá no livro, aí tem ele inteiro. Vocês vão ver na série que vai mostrando muito isso do Sherlock, né? Então, tipo assim, na hora que ele vê o Watson pela primeira vez, ele já sabe tudo dele. Ele já sabe que ele usa uma bengala, mas que o fato dele mancar é psicológico, que ele não tem nada na perna. Ele sabe que ele era soldado.
Aí só dele olhar para o celular, ele sabe que o celular é de uma pessoa bêbada. E aí ele vai, né, na série, ele vai explicando como que ele chega nesse raciocínio, né? E é sensacional, assim, o Watson fica olhando para a cara dele, porque, tipo, eles propõem morar juntos, né? Dividir um apartamento para as despesas ficarem mais baixas. E aí o Watson não fala nada sobre ele pro Sherlock, né? Tipo, aí o Sherlock fala assim, não, beleza, a gente pode morar junto. Aí o Watson vira e fala assim, mas você tem certeza? Você nem me conhece? Aí o personagem que apresenta os dois olha pro Watson, tipo, rindo assim, né? Meu filho, lógico que ele sabe quem que eu sei. E aí ele começa a falar, né? Tipo, eu sei isso que eu sei e tal. Então, é bem legal, assim, como que... vocês não estavam me vendo, não. Como que o Sherlock faz essa dedução. Então, eu vou colocar aqui, ó, no chat, eu vou deixar aqui para vocês. Tem esse daqui, ó, contos. Vou pôr aqui para vocês. Contos de detetive. Esse é extra, tá? Esse é para quem quiser ler, ok? Porque ele é muito legal, é muito bom. O que vocês têm que ler é esse aqui, ó. Sherlock. Histórias extraordinárias. Esse é o para fazer a leitura. E o da primeira etapa é o Frankenstein. Tá? Então, o conto de detetive é extra. O Sherlock Frankenstein é para vocês lerem mesmo. E a série chama Sherlock. Aí vocês vão assistir o primeiro episódio da primeira temporada. Não me responsabilizo se vocês se viciarem, tá? Matheus, eu não olhei ainda, você acredita? Tá anotado aqui para eu fazer isso. Gente, mas assim, ontem eu gravei 4 vídeos, inclusive gravei para vocês o vídeo que várias pessoas me pediram sobre interpretação de texto, mas o Loom, que é o programa que eu uso, está com problema. Aí hoje mais cedo, eu até instalei e desinstalei ele para ver se melhora. Eu gravei um vídeo de 30 minutos, na hora que eu fui, que eu acabei, que eu dei lá o stop na gravação, salvou 10 minutos do vídeo. Então, tipo, ontem eu gravei 4 vídeos, dos 4 eu tive problema, ele gravou, tipo, 5, 10 minutos só. E aí eu perdi tempo demais fazendo isso, não tive tempo de ver, mas pode deixar que eu vou ver, tá? Tá prometido aqui na live, assim, ó, na frente de todo mundo. Mas, assim, gente, aí quanto à série, eu vou colocar alguns elementos para vocês observarem, tá? Eu não quero que vocês assistam, assim, só de diversão, não. É para a gente assistir pensando na matéria, porque depois eu vou dar uma atividade com elementos, né, da série para vocês, tá bom? E, assim, o legal da série é que você pode assistir cada episódio individual, porque cada episódio tem um conto, como se fosse um conto, né? Cada episódio é como se fosse a adaptação de um conto. E aí ele é resolvido no próprio episódio. E tem uma outra história que perpassa todos, né? Então, assim, dá para assistir cada um, se você quiser, mas se você assistir a série toda, é bem legal, porque tem coisas que acontecem no primeiro e elas vão ser, tipo, reveladas lá no 4º episódio, né? Então, é como se fossem 2 coisas paralelas. A que é resolvida em cada episódio e aquela que se mantém e vai resolvendo ao longo da história. Então, é bem bacana, tá? Combinados? Então, beleza. Então, eu vou encerrar a nossa gravação aqui agora e fico online. Já tem uma lista lá. A lista vai ficar liberada 11 horas para vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamam. E aí, quinta, eu vou colocar mais uma atividade para vocês. E aí, na live de sexta, a gente faz a correção, tá? Combinados? Vai entrar 11 horas. Ela já está postada, só que eu coloquei para ela liberar 11 horas. Então, daqui 2 minutinhos ela está liberada para vocês. Aí vocês podem aproveitar esse tempo para fazer e qualquer coisa vocês vão tirando dúvida comigo, tá? E esse texto que eu postei lá, a Liga dos Cabeças Vermelhas, é de um texto bem maior, na verdade. Eu coloquei um trechinho só para facilitar para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada a vocês pela presença.